Bem, nesse vídeo eu queria comentar uma coisa, já estou querendo comentar há um bom tempo, que é a relação entre inteligência artificial e a vida intelectual, né? É... Bem, e por que eu quero comentar sobre isso? É porque, bem, desde que a IA não surgiu, mas ganhou fama há um tempinho atrás, né? Uns 5, 7 anos pra cá, ela tem sido uma coisa muito influente em nossas vidas, né? E tem mudado o modo como muitas dimensões importantes da sociedade se organizam, quiçá todas as dimensões da sociedade, né? E em geral as pessoas veem essa influência como algo de negativo e de fato o é, né? Contudo, eu acho que para a vida intelectual, considerada, por assim dizer, de modo abstrato, não considerando as outras dimensões sociais, né, ou a própria vida intelectual em seus aspectos financeiro, morais, etc., considerando apenas a influência da IA na vida intelectual, pode ser uma coisa extremamente positiva, né? Bem, eu queria mais ou menos explanar as minhas opiniões sobre esse tema, porque eu acho que pode ajudar muitas pessoas a não só perder um certo preconceito com a IA aplicada à vida de estudos pessoal, né, como também até ser chave para que o sujeito a utilize, né, com mais empenho. Então, colocar a lousa aqui, né? Bem, qual que é o grande dilema da IA aplicada à vida intelectual, né? Primeiro, o que é IA? O que é inteligência artificial em seu sentido mais essencial? É um simulador de raciocínio, né? Então, se a gente fosse... Opa, nossa mãe, que grande. Pronto. Se a gente fosse explicar como que simbolicamente a IA funciona, você tem um banco de dados, né, de um lado, sendo a cada pontinho desse uma informação, né? E o que a IA faz? Ela pega essas informações e cruza entre elas, segundo um certo padrão que ela sabe que dá certo. Então ela é um articulador de informações, né? Ela vai cruzando as informações e não só isso, ela também cria informações novas, né? Alguém vem, valida essa informação quando esses novos dados são bons, né? E isso então é absorvido no banco de dados, né? E passa a fazer parte do banco de dados, e depois, na próxima solicitação, ela também vai jogar com essas informações e assim vai. E a IA, ela é um mecanismo, em última instância, de cruzamento de dados, né? E bem, o que é um dado, né? Um dado, ele é uma verdade. Opa, meu Deus. É uma verdade que tem atrelado a si um sinal. No fundo, a IA, ela não joga com a verdade, mas ela joga com o sinal, né? Vou pegar o vermelho que é mais tradicional. E no fundo, esse cruzamento de dados que ela faz é um cruzamento de sinais e não de verdades. Só que aquela coisa, né? Uma vez que os sinais estão ligados à verdade, acaba que ela também faz sinais de verdades novas. E assim, ela não descobre novas verdades, mas descobre formulações de novas verdades que, compreendida pelos sujeitos, isso sim vai gerar uma nova verdade. Em última instância, ela não faz o papel... Uma IA, ela nunca vai fazer o papel da inteligência, mas ela vai fazer o papel do raciocínio, né? A IA, ela não contempla as coisas, né? Ela só raciocina sobre a coisa, né? Fica ambíguo, mas tudo bem.
raciocina sobre a coisa. De tal forma que o homem ele também faz isso e isso. A IA ela não vai poder ajudar o homem a fazer isso, porque isso só o homem pode fazer. Mas ela pode perfeitamente ajudar o homem a fazer isso, né? A raciocinar com mais rapidez, né? Aquele jogo de sinais que o homem faria na cabeça, né? A IA pode fazer com muito mais eficácia e velocidade fora da cabeça do homem, né? E qual é que é a coisa, né? Explicado então o que é IA, vamos apagar tudo isso e vamos explicar como que isso daqui se relaciona à vida intelectual em si, né? Bem, normalmente nós temos o quê? Como é que funciona a vida intelectual de um homem normal? Ele tem certas perguntas, né, que ele expressa para si mesmo em forma de uma pergunta verbal, né? Ele verbaliza a pergunta, por exemplo, sei lá, X é Y, ele faz uma pergunta, né? Ele raciocina em cima dessa formulação verbal, chega a uma certa expressão, a uma certa verdade sobre isso, X é Y, ou X não é Y, né? E volta a contemplar então essa resposta dele, né? Ou seja, aqui nós temos 3 etapas, né? Vamos deixar claro isso. Uma primeira etapa no qual ele se pergunta, uma segunda no qual ele raciocina e uma terceira no qual ele contempla a verdade que ele aprendeu, né? Qual é que é a coisa? Nós já o dissemos, né, que a IA ela pode ajudar o homem a fazer isso daqui, né? Ou seja, isso daqui e isso daqui a IA é incapaz de ajudar o homem, né? Ela só pode ajudar nisso daqui. Aqui sim, aqui não. E bem, ter consciência disso é o básico para a gente saber usar a IA de modo saudável, né? Aí vocês vão dizer, pô, mas não é bom o homem também raciocinar de vez em quando? Tipo assim, isso não é um treino para o próprio raciocínio dele, para a própria contemplação dele? Isso é verdade. Frequentemente, primeiro que nós temos que raciocinar para fazer perguntas e para contemplar de certo modo também, né? Você precisa raciocinar para conseguir expressar exatamente com palavras aquilo que você está incomodado por dentro. E você também precisa raciocinar para compreender, para aprender, para fazer uma certa pedagogia da resposta para consigo mesmo, né? E vejam se não é assim. Você está com uma dúvida. Suponhamos que tem um professor que sabe absolutamente tudo na tua frente, que vai dar a resposta certa para qualquer dúvida que você tiver. Só que esse professor pode ser excelente, mas ele não está dentro da tua cabeça. E é você que vai ter que fazer esse trabalho de parto, por assim dizer, de entender todas as nuances que estão em jogo ali na tua dúvida e conseguir colocar isso para fora, né? Então, suponhamos que você consiga fazer a pergunta, o teu professor imediatamente dá a resposta exata e ele tenta explicar o melhor possível. Só que acontece uma coisa. Por melhor que seja a resposta dele, você ainda vai ter que interpretar a coisa, né? Você ainda vai ter que trocar aquelas palavras do professor, que podem ser as palavras mais fáceis do mundo, por palavras ainda mais fáceis e que você compreenda melhor. Às vezes tem palavras fáceis que nós não compreendemos tão bem, e existem palavras difíceis que nós compreendemos. Tem formulações simplíssimas que para a gente atrapalha, tem formulações mais complexas que por mil motivos para a gente soam mais fáceis, né? E esse trabalho de tradução de si para o mundo e do mundo para si, só nós podemos fazer. Uma IA, um professor nunca vai poder, né? E isso a gente faz, de certo modo, com raciocínio também, né? Percebam que interessante. O que isso daqui e isso daqui tem em comum? Isso daqui tem um processo de quebra dessa barreira aqui. No primeiro momento, a dúvida está aqui e está dentro da cabeça e tem que passar para fora.
E aqui também, olha, existe um processo de quebra da barreira humana para a informação passar de fora para dentro. Esse processo de tradução de dentro para fora e de fora para dentro, só o homem pode fazer. Né? A IA ela só vai trabalhar com coisas que são completamente externas ao homem. Né? E eu acho que é essa a grande sacada de como utilizar a IA para a vida intelectual. Né? Você não deixar de raciocinar, mas aplicar o seu raciocínio àquelas regiões nos quais ele é indispensável e deixar que a IA faça o resto. Né? Uma verdade, mesmo aqui vão ter certos passos que só o homem vai conseguir fazer. Em que momentos? Nós não dissemos que aqui, apesar disso daqui ser um trabalho de expressão e isso daqui é um trabalho de contemplação, em ambos vai ter também um trabalho de raciocínio? Também aqui no trabalho de raciocínio, ou melhor, que é majoritariamente de raciocínio, vai ter um certo papel da contemplação e da expressão. Né? Por exemplo, IA, no fundo, é probabilidade. Né? A IA, ela pode, sim, encontrar expressões muito boas, já utilizadas e validadas por usuários anteriores, para um certo fenômeno. Só que tem certos fenômenos que são tão únicos, ou que pelo menos se apresentam para nós de um modo tão único, que só nós vamos conseguir pegar aquela palavra que nunca tinha sido percebida por ninguém, né, para conseguir descrevê-lo, quando a pergunta dele já está feita e a resposta dele ainda não foi obtida, ou seja, no processo de raciocínio. Né? Assim, também, né, existem certas passagens na nossa investigação que demandam um olhar a mais. Né? Além de uma expressão que influencia no raciocínio, também uma contemplação que faça com que esse raciocínio seja realista. Né? Só a contemplação deixa o raciocínio realista. Né? E assim vai. Em última instância, simbolicamente, nós realmente temos que utilizar a IA como um amigo, né? Literalmente como se fosse um professor, né? Que está diante de nós, né? E que pode nos ajudar em muitas coisas com a experiência dele, né? No caso aqui dela, mas que tem um limite, né? E o limite da IA, isso daqui é o princípio supremo. O limite da IA é uma coisa chamada individualidade. Tudo que envolve a nossa individualidade, a IA não vai poder acessar. Né? Tudo que envolve, que demanda a nossa própria individualidade, a IA não vai conseguir simular. Justamente porque, de novo, ela trabalha com probabilidade, com dados que são dados a ela de pessoas anteriores, né, e de outras pessoas, né, e que nunca são exatamente iguais a nós. Né. A IA ela trabalha com o reino das coisas comuns, né, do comum. E, bem, aqui eu acho que até um certo fato muito importante que a IA deixa em relevo, que é o de que o conhecimento, em última instância, ele tem que ser individual. Ele tem que ser individualizado. Não como um conhecimento de coisas particulares, coisa que é impossível, mas sim como um conhecimento de verdades universais que valem para sempre, que são perenes, que são firmes, que são absolutas, mas que são expressas com dúvidas que são totalmente nossas e absorvidos de um modo que nós consigamos compreender segundo a nossa constituição interior. Né? Mais do que isso, quem diz que a IA acabou com a vida intelectual são sujeitos que acham que a vida intelectual é uma coisa chamada informação. A IA ela tem uma capacidade quase infinita de processamento de informação e de cruzamento e de descoberta por raciocínio de novas informações. E nisso o homem não pode superá-la mesmo. Tipo assim, acabou isso daí. Uma máquina consegue superar em muito o processo de raciocínio do homem
E isso ainda porque, pelo menos no momento em que estou gravando este vídeo, os autômatos que andam, que exploram as coisas, estão em fase de testes. O dia que começar a ter realmente robôs que andem, que conseguem explorar o mundo, né, e por assim dizer, adquirir, não apenas raciocinar, mas também adquirir experiência do mundo, né, e que isso seja processado por uma IA, aí a gente não apenas vai ter uma informação, mas uma informação experimentada, né? Vai ser ainda mais. Vai ser um tipo de informação ainda mais elaborado, mas sempre informação. Contudo, a IA ela nunca vai ter uma coisa que é o que nós chamamos de contemplação. E o fato é, a verdade ela não foi feita, nós dissemos, né? A IA ela só consegue pegar sinais. A verdade ela não foi feita para simplesmente ser significada, né? Porque isso a IA consegue fazer muito bem. Ela foi feita para ser contemplada. E quem fica em choque porque a IA consegue fazer isso daqui muito bem, está reduzindo a vida intelectual, em última instância, aquilo que nós sempre chamamos aqui de erudição, né? A IA, ela é quem? É o sabichão da turma. É o sujeito que qualquer coisa, qualquer dado que você pergunta, ele sabe, ela sabe, né? Mas ela nunca vai ter um negócio chamado sabedoria, né? E quebrando o monopólio de quem achava que isso daqui era a vida intelectual, né? E que se vangloriava como intelectual por ter isso daqui, agora somente os sujeitos que têm, eles sim, uma contemplação e uma sabedoria superiores vão ter sentido na vida intelectual humana, né? A IA ela sempre vai poder competir com os matemáticos e com os lógicos, né? Mas ela nunca vai poder competir com os poetas, né? Enfim, claro, todo mundo precisa ter uma base disso, né? Não é também menosprezando, mas assim, já antes de existir a IA, isso daqui é servo disso daqui, né? E tudo isso daqui só serve para uma coisa: pegar os dados da realidade e colocar aqui dentro. E não todos os dados, mas somente aqueles dados mais profundos, né? A vida intelectual nunca foi sobre saber muito, no sentido quantitativo, mas de saber bem, no sentido qualitativo, né? E a IA coloca isso muito em relevo, assim, né? Umas dicas mais práticas que nem sei se conviria muito para a finalidade que eu queria com esse vídeo, mas assim, dando umas diquinhas, né, de como a IA pode nos ajudar. Primeiro, com levantamento de fontes, né? Você fala o que você está pesquisando e pede para ela caçar livro, artigos. Tipo assim, isso é uma maravilha. A IA ela consegue fazer uma raspagem de banco de dados com uma velocidade impressionante. Aí você fala, mas existe um fator pedagógico de você ficar pegando livro por livro e vendo, consumindo conteúdo ali para ver se ele é ou não o que você quer. É claro, isso faz bem. Só que faz muito mais bem, por assim dizer, você ir direto para onde você precisa e investir tempo naquilo que é mais certeiro, do que você ficar, tipo assim, fazendo quase que um exercício fortuito de ficar lendo coisas que provavelmente não são do seu interesse, né, para achar 1, 2, 3 que são, né? Isso faz bem? Faz, mas aquilo faz muito mais. Faz muito mais bem você ir direto no que presta, né? E a IA economiza muito isso, né? Não só isso, né? Não apenas encontrar o livro em si, mas dado que você encontrou um certo livro, também encontrar quais partes do livro te interessam, né? Por uma coisa que ela faz muito bem, que são resumos, né? Você vai dizer, mas ela não vai pegar tudo que tem de bom no livro, e talvez eu perca algo. Tudo bem, só que
Mesma coisa, negócio de fontes. Faz bem você ficar lendo todos os capítulos de um livro de informação para talvez só achar uma informação? Faz, não faz mal. Só que faz muito mais bem você já ir direto para onde precisa e usar aquele tempo para ir direto em outras informações que você precisa também, né? Essas duas coisas colocam em relevo o fato de que a IA ela otimiza o tempo, né? Não só isso, né? Nós dissemos que a IA ela nos ajuda a raciocinar e tirar verdades, né, daquelas coisas que nós já sabemos, né? Uma coisa muito interessante é você, suponhamos que você esteja investigando um tema, né? Você colocar tudo que você já descobriu sobre a coisa, né, num documentinho, jogar na IA e dizer a ela: olha, isso daqui é o que eu achei. Raciocine em cima disso e tire todas as consequências possíveis disso. Ou me diga todos os pressupostos para que essas coisas sejam verdadeiras. Vai ter um monte de tralha, um monte de verdade ali que talvez não faça o menor sentido, ou até faça, mas não seja do menor interesse. Sim, mas também vai ter muita coisa interessante. Você vai dizer: mas eu deveria ter raciocinado para achar isso. Meu filho, pega essas verdades que você está aprendendo ali, que você está conseguindo coletar ali com muito mais eficácia, e usa esse tempo livre que você teve para chegar até essa para achar outras verdades, né? É aquela coisa, tipo assim, mas se eu não usasse a IA, eu ia achar coisa e mais um monte de coisa. Com a IA só acha coisa. Só que você acha coisa com mais um monte de tempo livre, que você pode achar outra coisa. E também outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, né? É só saber usar direitinho, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Para fontes, para resumo, para raciocínio. Fora que eu acho que entra mais ou menos em fontes também, né? Mas para coisa de banco de dados, né? É muito mais fácil você, precisando de uma informação, jogar na IA e pedir a fonte de onde ela tirou do que ficar caçando a todo momento, né? Que não necessariamente precisa estar num livro, né? Às vezes essa informação está em um site qualquer, né? E ela acha com muito mais velocidade. E bem, eu acho que isso daqui coloca também em relevo um fato, que é o de que em última instância a IA ela só ajuda a vida intelectual. O que atrapalha são sujeitos que não sabem usá-la, né? Você fala: mas isso é muito genérico. Não é genérico, né? Por exemplo, para a economia, a IA realmente tem um efeito meio negativo, assim, né? Mais próximo, né? Para a vida intelectual, de modo mais próximo, ela é muito boa, né? Só vai começar a aparecer problema para os sujeitos que começarem a se viciar nela, né? Mas não é uma coisa tão óbvia assim, e em geral faz bem, assim, tipo, falar um sujeito que vai ter facilidade de encontrar informação e não vai querer encontrar mais informação por causa disso, né? Só que o sujeito antes da IA já não ia querer nem a primeira informação. Pelo contrário, às vezes com a IA ele ainda tem um certo incentivo de procurar mais e mais, né? Vídeos de pessoas que aprendem sei lá, linguagens de programação ou línguas novas, tudo por IA. É uma coisa muito mais rápida, né? E estimula muito mais, né? Agora sim, tem efeitos negativos. Primeiro dos efeitos negativos, né? Você delegar tudo para a IA e ao invés de aprender a fazer aquilo que a IA não consegue, você querer aprender a fazer ela fazer, né? E isso é meio problemático, de fato, né? Não por causa da IA, mas porque você está pedindo para ela uma coisa que ela não pode dar, né? Segundo, o sujeito que tem todos os seus desejos atendidos pela IA. Porque a coisa tipo, a IA não atende todos os desejos da vida intelectual de um sujeito sincero, né? Provavelmente um sujeito que pensa isso tem alguma distorção quanto à vida intelectual e realmente a entende como uma certa erudição, né?
Pelo contrário, todo mundo que não apenas queira saber informações, mas queira contemplá-las, percebe claramente que uma hora você vai precisar pegar aquele bocado de informação e digerir, né? Então, assim, a IA ajuda a achar alimento, mas ela não te ajuda a mastigar, engolir e digerir. Isso daí a gente ainda tem que fazer, né? E bem, em última instância, a coisa é essa, né? Realmente, a IA ela é muito útil, mas ela é útil para tudo que pode acontecer do lado de fora. As atividades aqui de dentro ainda são nossas, né? E no fundo, quase que por consequência daquela verdade da psicologia tradicional que é inviolável, né? Que é o de que entre a mente e o mundo existe um certo abismo, né? Isso é, o mundo até consegue se relacionar com a mente até consegue se relacionar com o mundo, mas eles são, de certo modo, dois mundos diferentes, né? Por essa espécie de hiato, né, que existe entre eles, nunca vai ser possível implementar uma IA na mente, né? Naquelas potências que dependem, naquelas faculdades interiores que dependem do corpo, tudo bem. Talvez algum dia tenha alguma IA que entre no cérebro ou coisa do tipo, né? Isso nem parece tão distante assim. Agora, sempre vai ter uma região muito recôndita do espírito, que é onde reside a liberdade humana, que a IA nunca vai poder chegar, né? E que sempre vai depender da liberdade e da individualidade do sujeito, né? A grande coisa dela é que com ela se inaugurou uma nova fase da humanidade, no qual nós temos ferramentas que influenciam a nossa parte espiritual, né? Mas é aquela coisa, né? Quanto mais as ferramentas exteriores influenciarem nas nossas faculdades espirituais, mais isso vai colocar em relevo o fato de que existe um núcleo duro e superior na alma do homem que não pode ser acessado por nada, que é onde reside a individualidade, que vai ser, em última instância, o que distingue ele das melhores máquinas e mais inteligentes que tiverem sido desenvolvidas até então. Assim como a existência dos animais mostra que nem todos os seres vivos são plantas, e a existência dos seres humanos mostra que nem todos os animais são bestiais, né? Assim também, quanto mais aparecer IAs desenvolvidas, mais isso vai colocar em relevo que, de fato, o homem ele é uma coisa que transcende a sua própria corporeidade, né? E quanto mais uma IA conseguir simular os efeitos do organismo do homem, justamente aquela pequena limitação que vai faltar para ela chegar a ser o que o homem é, né? Que vão ser coisas cada vez mais sutis e cada vez mais difíceis de se perceber, mas sempre presentes, vão justamente esse pequeno hiato vai cada vez mais colocar em relevo, né? Aquela notinha que o Aristóteles colocava como diferença específica do homem, né? Que o homem é animal racional, né? Ou, como interpretou a tradição cristã, animal espiritual, né? Esse elemento espiritual vai ser cada vez mais o centro e o núcleo de toda essa discussão.